Hoje temos um episódio especial preparado para você. Vamos explorar histórias fascinantes e poderosas de figuras bíblicas que deixaram um legado duradouro. Prepare-se para descobrir como essas narrativas antigas ainda têm algo a nos ensinar sobre fé, coragem e a conexão divina. Veja hoje os 3 homens da Bíblia que nunca morreram. A vida de Enoque. Enoque é uma figura bíblica mencionada principalmente no livro de Gênesis e no Novo Testamento. Ele é conhecido por sua estreita relação com Deus e por ser um dos poucos personagens bíblicos que não experimentou a morte. Origem e linhagem. Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, o homem mais longevo mencionado na Bíblia. Ele pertence à 7ª geração após Adão, destacando-se na linhagem dos patriarcas. A vida de Enoque. Pouco se sabe sobre a infância e juventude de Enoque, mas ele é descrito como alguém justo e piedoso. A Bíblia destaca sua vida de fé e devoção a Deus, o caminhar com Deus. A Bíblia menciona em Gênesis 5, 21, 24, que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso indica uma vida de comunhão íntima com Deus, diferenciando-o dos outros homens de sua época. A ascensão de Enoque é notável por ser uma das poucas pessoas na Bíblia que não experimentou a morte. Em vez disso, ele foi levado por Deus. Esse evento é considerado um precursor do arrebatamento e um testemunho de sua fé. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto apócrifo que oferece detalhes adicionais sobre suas visões e experiências. Este livro, apesar de não ser canônico na maioria das tradições judaico-cristãs, é amplamente estudado por sua influência e conteúdo, incluindo a queda dos anjos e visões celestiais. Enoque no Novo Testamento. No Novo Testamento, Enoque é mencionado em Hebreus 11:5, onde é exaltada sua fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Judas 1:14-15 também faz referência a ele, destacando uma profecia atribuída a Enoque. Enoque em outras tradições. No judaísmo, Enoque é visto como um modelo de justiça e sabedoria. Na tradição islâmica, ele é identificado como o profeta Idris, um homem de grande conhecimento e piedade, que também foi levado por Deus sem experimentar a morte. Conclusão. A história de Enoque é uma poderosa narrativa de fé e devoção. Ele é um exemplo de como uma vida de comunhão com Deus pode transcender as limitações humanas. Sua ascensão direta ao céu sem experimentar a morte o coloca como uma figura única e inspiradora nas tradições religiosas. Elias testou a lealdade de Eliseu em 3 ocasiões, pedindo-lhe que permanecesse para trás cada vez. No entanto, Eliseu se manteve firme em sua decisão de seguir Elias até o fim. Quando chegaram ao rio Jordão, Elias enrolou seu manto e bateu na água, que se dividiu, permitindo que atravessassem em terra seca. Depois de cruzar o rio, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de ser levado ao céu. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias respondeu que se Eliseu visse sua ascensão, seu desejo seria atendido. Enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo surgiu e separou-os. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, deixando seu manto para Eliseu. Vendo esse evento extraordinário, Eliseu rasgou suas próprias roupas em sinal de luto, mas pegou o manto de Elias e bateu nas águas do Jordão, seguindo o exemplo de Elias. O rio se dividiu novamente, indicando que Eliseu realmente recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. A ascensão de Elias ao céu simbolizou seu fiel serviço a Deus. Seu ministério foi caracterizado por coragem, milagres e devoção inabalável ao Deus verdadeiro. A partida de Elias em um redemoinho solidificou seu lugar como um dos profetas mais reverenciados na história de Israel. Seu relato inspirou muitos crentes ao longo dos tempos, refletindo a esperança de um futuro glorioso para aqueles que vivem pela fé. Por fim, temos a figura enigmática de Melquisedeque. Melquisedeque aparece em Gênesis 14, quando encontra Abraão após sua vitória sobre os reis. Ele é descrito como o rei de Salém, a antiga Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abraão, recebe um dízimo dele, o que demonstra seu status superior. No Novo Testamento, o livro de Hebreus fornece mais detalhes sobre a importância de Melquisedeque. Hebreus 7 o descreve como uma figura misteriosa, sem genealogia registrada ou início e fim temporais. Ele é visto como um tipo de Cristo, um sacerdote-rei superior a Abraão, com um sacerdócio eterno. Hebreus argumenta que Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, afirmando que Jesus
como sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, possui um sacerdócio superior e imutável. A falta de genealogia registrada de Melquisedeque, seu sacerdócio eterno, e sua prefiguração do sacerdócio de Cristo fazem dele uma figura única e enigmática na Bíblia. Seu encontro com Abraão e os dízimos recebidos sublinham sua importância como sacerdote-rei, essencial no plano redentor de Deus. Embora sua história seja breve, o papel de Melquisedeque como sacerdote-rei imortal aponta para o sacerdócio eterno de Cristo e o cumprimento do plano divino de Deus. Sua presença na narrativa bíblica antecipa o sacerdócio sacrificial de Cristo e a salvação eterna que ele oferece a todos os crentes. Estes três homens, Enoque, Elias e Melquisedeque, se destacam na Bíblia por terem sido levados ao céu sem passar pela morte. As suas vidas e partidas refletem aspectos únicos do plano divino e servem como poderosos exemplos de fé, obediência e favor divino. À medida que exploramos suas histórias, descobrimos verdades profundas sobre a natureza de Deus, sua relação com a humanidade e a esperança da vida eterna para aqueles que andam com ele. Grupos de profetas em diferentes locais previam que Elias seria levado naquele dia. No Rio Jordão, Elias realizou um milagre ao bater na água com seu manto, dividindo-a para que ele e Eliseu pudessem cruzar em terra seca. Após a travessia, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de ser levado. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, e Elias afirmou que isso seria concedido se Eliseu o visse sendo levado. Enquanto caminhavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou-os. Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu viu isso e exclamou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel." Ele então pegou o manto de Elias, simbolizando a transferência da autoridade profética, e iniciou seu próprio ministério. A ascensão de Elias é mais do que um milagre. É um símbolo poderoso da aprovação divina e da continuidade da obra de Deus. A partida de Elias em um carro de fogo marca o fim dramático de seu ministério terreno e o início do ministério de Eliseu. Também destaca a temática do transporte e transformação divina, onde as limitações terrenas são transcendidas. A vida e a ascensão de Elias têm um profundo significado. Sua fé firme e coragem diante da oposição evidenciam o poder de permanecer na verdade de Deus. Seus milagres e sua ascensão demonstram a soberania de Deus e a realidade de sua intervenção nos assuntos humanos. A história de Elias também antecipa eventos do fim dos tempos descritos no Novo Testamento, como o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Por fim, Melquisedeque é uma figura envolta em mistério. Ele surge em Gênesis 14 após a vitória de Abraão sobre os reis que capturaram seu sobrinho Lot. Melquisedeque é descrito como o rei de Salém, que significa paz, e como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: "Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e louvado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos." Em resposta, Abraão deu a Melquisedeque um dízimo de tudo. Isso reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque. A breve aparição de Melquisedeque é significativa. Ele é simultaneamente rei e sacerdote, um papel duplo raro na antiguidade. Seu reino, Salém, é frequentemente associado a Jerusalém. O fato de ele ter abençoado Abraão e recebido dízimos indica seu reconhecimento como uma figura de autoridade espiritual superior. Melquisedeque é uma figura única na Bíblia, e a falta de detalhes genealógicos o torna enigmático. Hebreus 7,3 destaca isso ao dizer: "Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida, assemelha-se ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre." Essa descrição levou alguns a acreditar que Melquisedeque não era um ser humano comum, mas uma figura divina ou pré-encarnada de Cristo. Seu papel como rei e sacerdote antecipa o papel de Jesus Cristo, que é tanto Rei dos Reis quanto nosso sumo sacerdote. O Salmo 110 reforça a importância de Melquisedeque. "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Este verso é citado em Hebreus para explicar a eternidade do sacerdócio de Jesus, contrastando-o com o sacerdócio levítico, que era temporário. Jesus, assim como Melquisedeque, possui um sacerdócio eterno, oferecendo intercessão e mediação perpétuas entre Deus e a humanidade. O papel de Melquisedeque como sacerdote e rei o torna uma figura ímpar na história bíblica. Seu sacerdócio não se baseava em linhagem, como o sacerdócio levítico, mas em sua relação com Deus e sua autoridade espiritual. Essa distinção é crucial para entender o sacerdócio de Jesus. Jesus, como Melquisedeque, é um sacerdote não por linhagem, mas por sua natureza divina e papel eterno, como mediador. Há várias interpretações sobre a identidade e o papel de Melquisedeque.
Alguns estudiosos o veem como um rei sacerdote histórico, cuja história foi preservada para ensinar sobre o sacerdócio eterno. Outros o consideram uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Essa interpretação é apoiada pela falta de genealogia e os aspectos eternos atribuídos a Melquisedeque. Independentemente da interpretação, Melquisedeque simboliza a autoridade divina e a mediação. Como um símbolo poderoso do sacerdócio eterno de Cristo e da natureza imutável da aliança de Deus com seu povo, a história de Melquisedeque nos leva a refletir sobre o sacerdócio e a realeza. Sua vida e papel mostram que a verdadeira autoridade espiritual vem de Deus e é marcada por justiça e paz. O mistério em torno de Melquisedeque nos convida a explorar os significados mais profundos das Escrituras e buscar um maior entendimento do plano de Deus. Seja visto como uma figura histórica, um símbolo ou uma aparição pré-encarnada de Cristo, a história de Melquisedeque enriquece nossa compreensão da natureza eterna da obra de Deus. A história de Melquisedeque nos ensina lições importantes. Primeiro, ressalta a importância da autoridade espiritual e o papel do sacerdócio no plano de Deus. O sacerdócio de Melquisedeque baseava-se em sua justiça e relação com Deus, não em sua linhagem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam explorar mais conhecimentos bíblicos.